que era para ser paralela, mas o Brian não pôde vir, então a gente vai fazer como keynote. Aí logo em seguida vai ter o Matt Aimonetti falando de Rails 3, e aí vai começar a sessão de desconferências. Então quem for participar já tem uma certa fila, então não deixem de fazer esses slides. Seria apresentações curtas, 5 minutos, algum anúncio de projeto, alguma dica interessante que vocês queiram compartilhar. Então, vamos lá. Então, bom, hoje eu estou bem corrido, vocês estão me vendo correndo para lá e para cá. E vocês sabem meu estado como é que é. Então, bom, nesse estado mesmo, antes de mais nada, eu queria pedir desculpas para todo mundo por causa dos defeitos dos microfones. A gente passou aqui o dia inteiro tentando contornar. E, na verdade, isso me levou a pensar numa metáfora para isso. Então, é bem parecido com colocar produto em produção sem teste e ficar testando com o cliente usando e depois ficar modificando por cowboy. É mais ou menos o que vocês sentiram, por isso não façam isso com seus clientes. Então, a minha palestra é sobre caos. Então, no meio de tanta palestra de Rails, eu quis colocar uma palestra sobre agilidade. Depois você vai entender por que caos tem a ver com agilidade. E agilidade, que é uma das raízes da comunidade Rails, porque não é só ferramenta, que nem o Chad falou, não é simplesmente fazer código Ruby que nem PHP. Então, você tem todos os conceitos de agilidade junto também. Só que eu tenho um problema com isso. Então, já há algum tempo, a gente ouve falar de agilidade, eu mesmo estudando sobre isso. E agilidade, todo mundo, quem não conhece aqui o Manifesto Ágil? Beleza, imaginava que nessa plateia, acho que a grande maioria sabe o que é o Manifesto Ágil. O Manifesto Ágil, resumindo bem rapidamente, foi a junção de várias cabeças pensantes de metodologias de desenvolvimento de software que resolveram ver se conseguiam encontrar uma receita comum, e o que eles saíram foi com um manifesto com 4 valores e 12 princípios, que todo mundo já deve conhecer de core salteado: indivíduos, interações, do que processo, ferramenta, software que funciona, do que documentação compreensiva, colaboração do cliente, do que negociações, se poderá mudanças, do que seguir um plano, blá, blá, blá. Agora, qual que é o problema para mim disso? Eu não estou dizendo que nada disso está errado, não é nada disso. Eu também eu gosto de ser agilista, eu evangelizo a agilidade. Só que uma das coisas que a gente costuma fazer, meio que sem querer, é evangelizar e dogmatizar a agilidade. Então, farás test-driven development, ou você queimará no fogo do inferno. Farás pair programming, ou sua perna vai cair, alguma coisa do tipo. Então, mesmo sabendo que funciona, porque a gente testa, porque a gente faz, porque a gente vê resultado nisso, ainda isso para mim ainda não é o bastante. Então, o que eu quero tentar fazer nessa palestra é tentar convidar todos a pensar a respeito disso. E o que eu venho fazendo, para quem conhece meu blog, já há vários meses, desde o ano passado, eu estou pesquisando, fazendo experiências, fazendo mais pesquisa, para tentar entender o que está por trás disso. Por que a gente tem várias metodologias ágeis, não é uma só? Por que a gente tem essa divisão de opiniões? O que faz a agilidade funcionar? Eu não vou dizer que eu tenho uma resposta, então por isso que eu chamei de pensamentos aleatórios nessa minha palestra, porque são vários pensamentos que podem levar a ajudar a entender por que essas coisas funcionam. E aí eu vou fazer uma coisa pretensiosa. É bem pretensiosa mesmo, isso aqui é uma tentativa bem simplista de resumir a coisa, mas eu quero tentar resumir os 4 valores assim. Em vez daqueles 4 valores, eu queria resumir em 2. Eu quero reduzir em complexidade em vez de reducionismo e caos em vez de equilíbrio. E aí pode parecer um paradoxo isso, eu vou explicar o que isso quer dizer. E, de novo, como muitos bons agilistas fazem a forma correta, não explica como, a receita, faça a fase 1, faça a fase 2, coloque um post-it na parede ou coisa do tipo. Esses são os comos. Não me interessa muito os comos, eu quero entender por que eu tenho que fazer dessa forma. O que me leva a fazer isso, o que me motiva, que resultado eu espero. Então eu quero entender os porquês. E entendendo os porquês, para mim, leva a metáforas. Então nada do que eu vou falar são respostas fixas, vou dizer a verdade absoluta, não é nada disso. Eu vou tentar encontrar metáforas que me ajudem a entender as circunstâncias que a gente passa para tentar decidir melhor cada coisa que a gente decide em agilidade. E para isso eu preciso começar quebrando algumas premissas. Muitas coisas que a gente faz, a forma como a gente escolhe as coisas, a gente não sabe por que a gente faz dessa forma. Eu quero dar alguns nomes que vocês já devem ter ouvido, mas só para sedimentar esses conceitos. Então, alguns dos primeiros nomes de coisas que a gente está acostumado a fazer são determinismo, causalidade, reducionismo e a ideia de conhecimento objetivo.
Então, para quem lembra aí do colégio, física de Newton, você tem aquela fórmula de velocidade, sabendo onde você sai, com que velocidade, você sabe onde você vai chegar daqui a 5 minutos. Então, a gente tem essa noção de que existem fórmulas lineares para as coisas, que eu vou ter resultados lineares e deterministas. Sabendo as variáveis iniciais, eu jogo na fórmula e eu sei onde vou cair no futuro. Mesma ideia, causalidade. Então, se eu obtive um resultado y com causa x, basta repetir a causa x que eu vou chegar na y. Se eu repetir 2 vezes x, eu vou ter 2 vezes y e assim por diante. O outro conceito é reducionismo. Reducionismo, então, eu tenho um problema grande. Eu penso, bom, basta dividir o problema, como diria Jack. Vamos responder um problema de cada vez e somar todos os resultados, eu vou ter a solução do problema grande. E a noção de que, tudo isso leva à noção de que a gente já tem um conhecimento científico definido, fechado e completo, que não é o que acontece. E só para esquentar, eu queria mostrar um pequeno trecho de um pensamento, só para representar o pensamento determinista. Então, na verdade, isso daqui, então, dado que eu sei como eu vou bater, com que ângulo, com que força, para onde ele vai quicar, com a geometria, então eu consigo prever coisas absurdas como essa, que pessoas normais não conseguem fazer. Então, a gente tem essa noção de que basta saber a fórmula, que eu vou resolver todos os problemas com essas fórmulas. Então, problemas desse tipo. Esse vídeo é bem mais longo, depois procura no YouTube, é bem legal. E isso tudo funciona, que nem a gente ouve no colégio, dadas as condições ideais de temperatura e pressão, dado que gravidade você arredonda para 0, para 10, dado que você ignora o atrito e assim por diante, tudo vai funcionar. Então, no laboratório, tudo funciona. Só que a gente não vive no laboratório, o mundo real não é o mundo ideal, e aí começa a ficar difícil esse tipo de problema. Então, mesmo aquele exemplo que eu acabei de mostrar, o profissional batendo no taco de bilhar, eu duvido que ele consiga fazer aquilo por 20 rebotes seguidos e ainda assim saber onde a bola vai cair. Ou 30 rebotes, ou 50 rebotes. Existe um certo limite até onde ele consegue precisar aonde que aquela bola vai cair. E o problema disso, na verdade não o problema, mas a explicação do fenômeno é o que a gente chama de caos. Caos, pequenas variações no sistema podem causar grandes efeitos imprevisíveis. Então, sistemas não lineares, que eu não consigo determinar todas as variáveis e por isso eu não consigo saber com exatidão qual o resultado é a partir de um certo ponto. Aí, para mostrar, ilustrar de forma bem didática o que é caos, então tem um pequeno experimento, bem simples, na verdade, de um pêndulo, que você tem embaixo uma grade com 4 ímãs coloridos. E eu quero determinar aonde que esse pêndulo vai parar soltando a partir de um determinado ponto. Então, vamos lá, causalidade, determinismo. Se eu soltar de um certo ponto, ele deveria cair sempre no mesmo lugar. Então, vamos ver. Sai da primeira parte da grade e vamos ver onde é que ele cai. Então, aí ele vai oscilando até que ele cai, por exemplo, no verde. Então, beleza, eu sei que para cair no verde, se eu soltar aqui do primeiro ponto, ele vai cair no verde. Então, ali eu marco com verde. Mesma coisa para o segundo ponto, vamos ver onde é que vai cair. Então, ele vai oscilar, oscilar e cair no vermelho. Então, beleza, toda vez que soltar daqui, ele vai cair no vermelho e vou fazendo assim por diante por toda a grade, que é de 7 por 7. Então, aí a gente tem aqui nossa receita de bolo para onde que cai o pêndulo. Você vê que não tem um padrão bem definido aí. Vamos repetir. Saído do verde, ele tem que cair no verde. Onde que vai cair agora? Deveria cair no verde. Mas caiu no vermelho. Ok, falhou um. Vamos ver o segundo. Vai soltar, deveria cair no vermelho agora. Vamos ver onde vai cair. E caiu no verde. Vai começar a ficar difícil. E você vai notar que a maioria das coisas que a gente tenta pensar é mais ou menos dessa forma. Dado um certo resultado, dadas certas causas, eu acho que eu sei aonde que vai cair. Agora, por que isso não funciona nesse tipo de sistema? Então, vamos simular no computador. Então, mesmo exercício, mesma grade, 4 ímãs. Eu vou soltar de novo lá do começo. Ele vai oscilar em torno desses ímãs. E eu quero saber onde que isso vai cair. Então, ele oscila, oscila, oscila. E, nesse caso, ele vai cair em cima do verde. Então, beleza. Vou repetir de novo, tem um padrão. Vou comparar com o que eu tinha no mundo real e também não tem padrão nenhum, não tem nada que pareça próximo disso. Agora, como a gente está no computador, a gente pode testar isso várias vezes. A gente tenta com uma grade maior, no caso 21 por 21.
e agora com uma grade bem maior, a gente começa a ver um pequeno padrão. Mas fora dessa região próxima dos ímãs, a gente vê que não tem padrão nenhum, ele é completamente caótico. E isso daqui é um sistema dinâmico, é um sistema real, um sistema caótico, onde pequenas variações na forma como eu solto, na posição onde está o meu dedo, no atrito do ar, todas essas pequenas incertezas e imprecisões que eu tenho nesse sistema, o resultado é completamente diferente, completamente caótico do que eu esperava. Então, não é um tipo de sistema que eu consigo definir em forma de fórmulas, eu não posso prever onde vai cair. E em caos, eu vou pular bem rápido essa parte, que é bem teórica, mas vocês vão ter que acreditar em mim nessa parte. Existe em caos um conceito chamado atratores. Existem vários tipos de atratores, um deles são atratores estranhos. Então, de novo, num oscilador com fórmulas muito simples, aqui é o oscilador de Lorentz, você vê que eu consigo prever até mais ou menos um espaço curto de tempo onde a bolinha vai estar, mas ele pode dar curvas completamente diferentes do que eu imaginava. Ele nunca repete o mesmo padrão, mas mesmo assim eu ainda tenho algumas áreas aqui, uma região, onde parece que ele tende naquela região, depois ele se escapa daí, mas ele volta mais ou menos naquelas regiões, não são regiões bem definidas. É o que a gente chama de atratores estranhos. É um fenômeno, isso é uma descrição de um fenômeno que acontece naturalmente em sistemas caóticos. E quando a gente fala em caos, a coisa que o pessoal tem mais aversão a caos é que caos não é aleatoriedade. Então não é uma coisa aleatória, não é caótica. Caótico ainda tem características deterministas, só que eu não consigo saber todas as variáveis que definem esse ambiente. Agora, aleatoriedade é totalmente aleatório, eu não consigo fazer absolutamente nada, só erro, não tem acerto em aleatoriedade, é erro completo. Então, são conceitos que eu preciso ter em mente. Então, com esses conceitos em mente, vou pular para um outro grande conceito, que são conceitos de sistemas. Eu preciso entender sistemas, vocês vão ver onde eu quero chegar. Sistemas são conjuntos de entidades que interagem entre si, mantêm interdependência e formam um todo coeso entre si. Então, sistemas. Então, por exemplo, um ser humano, por exemplo, um órgão meu, células juntas que interagem entre si e formam um todo, que eu chamo de um órgão, por exemplo, ou até uma estrutura qualquer, uma planta na natureza, qualquer animal, são sistemas. Então, a gente tem um conceito geral de sistemas. E sistemas têm a capacidade de evolução. É uma capacidade de cada vez mais ganha em complexidade, vai ficando mais refinado, vai tendo mais complexidade, ele vai ficando mais ordenado, talvez ele saia de um estado de desordem, se você pensar em evolução desde o começo, onde na Terra você tinha, sei lá, só desordem, e de repente pequenos organismos começaram a se unir, formar sistemas, começaram a ficar mais ordenados, gerar sistemas vivos, até que chegou na gente, por exemplo. Mas isso vai de encontro com outro conceito de física, que é a segunda lei da termodinâmica. Esse é outro conceito que vocês precisam ter em mente, eu vou usar daqui a pouco de novo, que é a entropia. E entropia, tentando resumir bem simplificadamente, pensa em sistemas fechados. Eu falei em sistemas, agora pensa em um sistema fechado, que não troca nada com o ambiente. Em sistemas fechados, a tendência é sempre de aumentar a entropia. A entropia é a medida de desordem desse sistema. Então, todo sistema fechado ele tende à desordem. Então, ele tende a aumentar a entropia. Ele sempre pula de ordem para desordem. Isso em sistemas fechados. Agora, o paradoxo aqui pode ser, por exemplo, mas como se existe essa lei, existem seres que nem eu, por exemplo, que são altamente ordenados na sua estrutura, e a gente está indo da desordem para a ordem. Então parece ter um paradoxo aí. Só que isso vale para sistemas fechados. Agora, sistemas abertos são diferentes. Então eu, por exemplo, sou um sistema aberto. Eu estou perdendo material orgânico aqui enquanto eu estou falando. Células estão caindo, eu tenho partes orgânicas que estão se deteriorando. Agora, como é que eu evito essa desorganização? Eu tiro do ambiente. Então, por exemplo, eu como. Então, o alimento que eu tiro, eu aumento a entropia do ambiente para diminuir a minha entropia e assim a gente tem um sistema dinâmico que não está só em deterioração. Eu me mantenho enquanto sistema sempre nesse balanço entre ordem e desordem. E partindo desse conceito de entropia, tem uma frase que eu quero quebrar, que é: em time que está ganhando não se mexe. A gente tem esse conceito na cabeça. Se está funcionando, não mexe. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: se está funcionando e ninguém mexe, se ele não tem nenhum tipo de feedback, ele vai tender sempre a deteriorar. Então, você deveria estar mexendo, porque ele está começando a ganhar agora, mas ele vai deteriorar naturalmente. Isso é um fenômeno natural, isso vai acontecer em qualquer sistema. Aí, falando em sistemas, tem um sistema mais interessante, são sistemas complexos adaptativos. Então, um nome longo.
Sistemas complexos adaptativos, como é um conceito de sistemas também, ele envolve entidades que a gente pode chamar de agentes. Agentes são indivíduos autônomos que tentam atingir objetivos ou valores, ou alguma utilidade, eles reagem no seu ambiente, eles têm um conceito de ação e reação, eles agem de forma paralela, não tem uma ordem, são dispersos, descentralizados, e eles evoluem entre si e mudam a ação e reação baseada em competição e cooperação entre si. Então, dentro de sistemas, eu tenho subsistemas também, onde um subsistema pode ser hierarquicamente maior do que um outro subsistema, numa função, em outra função, o outro sistema é maior do que o outro hierarquicamente. É o que a gente chama de heterarquia em vez de hierarquia. Então, eu não tenho uma ordem fixa de quem manda em quem. Então, em cada momento, um pode ser chefe do outro. Isso é uma heterarquia. Ele funciona baseado em tentativa e erro. Eu tenho efeitos de seleção natural acontecendo, onde as decisões corretas do sistema levam a uma evolução maior e as que deterioram continuam saindo do sistema. E não existe uma proporcionalidade de causa e efeito. Uma causa e efeito são diferentes entre si. Depende muito de feedback com o ambiente externo e são sistemas não lineares. Então, é o contrário de tudo que eu imagino. Eu não tenho uma fórmula que define como isso vai evoluir, eu não tenho um jeito de determinar com que causa eu chego em qual efeito, em que proporção isso acontece. Então, são sistemas dinâmicos. Eles ainda formam um todo coeso e são sistemas onde eu tenho uma característica especial que é ordem emergente. Mais do que isso, eu tenho passado irreversível e futuro imprevisível. Isso são definições desse sistema. Eu não consigo prever futuro nesse tipo de sistema. Eles simplesmente interagem entre si. A ordem é emergente, então tem um conceito de emergência que é importante dizer. Mais do que isso, eles são sistemas, se vocês quiserem pesquisar, que são sistemas que têm características fractais ou autossimilares. Então eu tenho dentro de sistemas, subsistemas, que têm subsistemas, eles são similares com os sistemas ao redor. Então, por exemplo, eu como um organismo vivo, eu sou um sistema que tem subsistemas que são órgãos, que dentro deles eu tenho subsistemas que são conjuntos de células, dentro da célula eu tenho subsistemas e assim por diante. Então, são sistemas complexos adaptativos. Eles são sistemas que têm uma característica de emergência. Agora, para entender um pouquinho mais sobre emergência e da onde sai a ordem a partir do caos, eu queria mostrar o que acontece no mundo real com animais, por exemplo. Então, vamos dar uma olhada nesse vídeo, que é uma apresentação da BBC sobre predadores, mas ele tem uma parte bem interessante sobre isso. Vamos lá. Isso que vocês estão vendo, se mexer, não sei se dá para ver, é um conjunto de pássaros voando como se numa coreografia. Então, eles voam de forma que parece previsível, parece que alguém planejou, parece que alguém montou e coreografou. Aqui são peixes, que também estão se mexendo de forma organizada, parece organizada para a gente. Parece que formam um único sistema, parece um único animal maior, grande. E eles reagem entre si baseados em regras muito simples. Então não tem ninguém ali dizendo todo mundo agora vira para a direita, todo mundo agora vira para a esquerda. Isso não existe nesse tipo de sistema. Eles também não se comunicam telepaticamente, assim, todo mundo está virando para a esquerda, também vou virar. Eles sabem só, por exemplo, o vizinho mais próximo. A única coisa que ele sabe é que ele quer ficar próximo do vizinho mais próximo, que ele quer manter uma certa distância. E ele faz isso porque tem vantagens para indivíduos pequenos andar em grupo, porque você tem muito mais olhos para ver predadores e você tem reações muito mais rápidas, porque a informação que, por exemplo, o cara lá da frente viu, ele se propaga em forma de onda para trás. E esse sistema é um sistema emergente auto-organizado. Eu não tenho ali um planejamento para fazer isso funcionar. Então, esse conceito de emergência é uma coisa que simplesmente acontece nesse tipo de sistema. Todo sistema complexo adaptativo tem essa característica de emergência, de sair com uma certa ordem a partir do caos. Só que é uma ordem que eu não consigo prever, não tem uma fórmula para isso. Aí, para demonstrar isso também, existe outra coisa que quem é de computação deve saber, que é o jogo da vida. Também regras muito simples, onde eu vou mostrar como eu tenho um sistema que começa organizado, onde eu tento manter ele organizado, mas naturalmente eles tendem a dispersar. Por mais que eu tente fazer esforço em deixar eles juntos e organizados, eles se dispersam. Baseados em ação e reação, em cooperação e competição entre eles, eles vão começar a formar pequenos clusters auto-organizados entre si, naturalmente. Isso é um fenômeno que acontece na natureza o tempo todo. Então, naturalmente, sem eu saber, eu não sei dizer quantos clusters vão se formar ou quantas pessoas, quantos agentes vão ter em cada cluster. Eles se organizam em torno de alguns, por exemplo, objetivos comuns. Baseados em colaboração, eles começam a se formar juntos e formam clusters como esse.
Isso é um fenômeno que acontece na natureza o tempo todo. Então, naturalmente, se eu tento manter o sistema ordenado daquela forma, ele vai tender a se dispersar, é natural. Talvez até, eu especulo, pela própria entropia do sistema, ele vai tender a entrar em desordem. E, naturalmente, como ele é um sistema onde você tem feedback do ambiente, feedback dos agentes ao redor, ele se organiza de novo em clusters. Isso é um fenômeno que se chama auto-organização. Então, da emergência de sistemas complexos adaptativos, você cai em sistemas auto-organizados. Então, a auto-organização emerge de sistemas caóticos naturalmente. Só como um paralelo, esse tipo de pesquisa não é novo. Na década de 80, 70, já se falava muito em caos, não é uma novidade falar em caos. E, recentemente, nesse século XXI, muitas pesquisas se formaram em torno de teorias de rede também, que é uma coisa paralela, onde você também tem agentes, que são, por exemplo, nós, e links entre eles. Então, essa teoria de redes, por exemplo, essa ilustração poderia ser qualquer coisa na natureza. Poderia ser, por exemplo, neurônios no meu cérebro ligados por sinapse um com o outro. Poderia ser animais no ecossistema, onde você tem, por exemplo, um cluster de leões ligados entre si com dependência com um cluster de coelhos, alguma coisa do tipo. Isso poderia ser também vasos capilares no meu sangue, no meu corpo, com artérias e capilares. Isso poderia ser páginas da internet com links entre si, e é exatamente esse o comportamento que a internet tem, porque eu não tenho um órgão centralizado que define quais páginas podem ter links para quais páginas e em qual hierarquia. Ele simplesmente emerge dessa forma. Então, por exemplo, esse link mais concentrado no meio poderia ser o Google, e assim por diante. Esse tipo de sistema de rede, no estudo de redes, eles demonstram que são altamente resistentes a falhas aleatórias. Eles têm esse conceito de fractal ou similaridade, onde um trecho dela é parecido com todo o resto do sistema. Os links fracos, que parecem que são menos importantes, são os que ligam os grandes clusters entre si, por isso eles são tão importantes quanto. E isso é um sistema dinâmico, ele não é, isso aqui é só uma fotografia, pensa o sistema todo em movimento, mudando de links o tempo todo, assim como a gente muda um link de uma página de um lugar para o outro, por exemplo. A internet, nesse exato momento, ele está mudando o tempo todo, assim como todo o resto do ecossistema, assim como todo o sistema complexo, como nós mesmos estamos evoluindo o tempo todo. Então, esse tipo de rede, ele demonstra ainda uma outra característica, que é atração preferencial, onde alguns nós ganham mais nós do que os outros, parece que tem algum tipo de atração. Isso parece muito com o conceito de atratores estranhos em caos também. E, no fundo, com todo esse conceito onde eu quero chegar, é que organizações são sistemas. E, em particular, aí uma linha de pensamento dos últimos 20 anos, por exemplo, é que organizações são sistemas complexos adaptativos, funcionam como organismos, e os agentes, em vez de serem células, por exemplo, ou animais no ecossistema, ou páginas da internet, somos nós, agentes num sistema complexo, que interagimos uns com os outros, e a gente, por colaboração e competição, a gente muda os comportamentos, tende a se agrupar, tende a se desagrupar, é um sistema altamente dinâmico. E o que mantém essas organizações juntas é a identidade dessa organização. Então, organizações são sistemas abertos não lineares, que nem eu falei. E a parte interessante é que organizações precisam de atratores estranhos também. No nível macro, a própria identidade da organização é quem mantém os agentes juntos. Se uma organização perde a identidade, é onde ela começa a se dissolver. E como isso é autossimilar, dentro de uma organização grande, como uma companhia, uma empresa, você tem subsistemas dentro, como equipes, subequipes, departamentos, etc. Mas não os departamentos hierárquicos que eu tento controlar, mas aqueles que são formados entre as pessoas em si. Todo mundo sabe que, mesmo eu sendo de departamento e o outro sendo de outro departamento, eu tenho amizade entre eles, por exemplo, uma coisa que não está controlada. A gente interage e tenta encontrar soluções juntas, por exemplo, tende a brigar entre si, por exemplo, vai modificando esse sistema. Por mais que eu dê etiquetas para cada pessoa, não é assim que a gente está acostumado a reagir. E mais do que isso, no termos de empresa, existe um outro conceito em evolução que se chama equilíbrio pontuado. Então, a gente não está o tempo todo evoluindo para novas espécies a cada dia. Então, a gente passa por um longo período sempre de mais ou menos estático, nós temos pequenas mudanças, a gente está sofrendo mutação o tempo todo, e alguns períodos onde você tem esses pontos de quebra, por exemplo, onde você tem origem de novas espécies, ou espécies que entram em extinção e assim por diante. Ou, por exemplo, se a gente considerar o mercado
o mercado como um organismo, o mercado como um sistema aberto e cada empresa como um subsistema dentro dele, isso aqui poderia ser, por exemplo, a crise de 2008, isso aqui poderia ser a crise de 70, a crise de 30 e assim por diante, onde organismos que estão mais adaptados sobrevivem, os que estão menos adaptados simplesmente morrem. Mais do que isso, outro conceito que a gente tem na cabeça é que se uma empresa chega num determinado ponto, tem dinheiro pra caramba, então não há nada que ela não possa fazer. E o que os estudos demonstram, e esse aqui, por exemplo, é um slide que eu tirei de um estudo onde eles pesquisaram 400 empresas ao longo de 30 anos, o que acontece é que nenhuma empresa, sem se mexer, consegue se manter. Ele tende a crescer por causa da vantagem inicial, por exemplo, de ter lançado um produto novo no mercado primeiro, mas sem fazer nada, ele tende a cair, entropia. Ele vai tentar sempre se tornar um sistema, ele tende a buscar o equilíbrio, ele tende a buscar mais e mais controles, a despender mais e mais energia para ganhar ordem. E o que acontece nesse tipo de sistema é que ele sempre tende a aumentar a entropia dele e tende a voltar à média do resto do mercado ou a desaparecer. E as empresas que tendem a ficar melhor são aquelas que oscilam entre altos e baixos em constantes mudanças. Não existe uma espécie de animal ou uma organização em si, ou qualquer organismo que está em constante ascensão. Tudo depende do tempo. Então, dentro de um determinado período, pode parecer isso, mas basta chegar a uma crise, por exemplo, um equilíbrio, uma pontuação nesse equilíbrio, que ele muda completamente. E a conclusão de várias dessas pesquisas leva ao seguinte: você tem dois tipos de estados. Você tem ordem e você tem caos. Se você está em ordem absoluta e você tende a ir para ela, você se torna grande, lento e com mudanças pequenas que não regulam com o que está acontecendo no resto do ambiente e você tende sempre a declinar. Se você está em caos completo, se você muda o tempo todo, completamente aleatório quase, é bem caótico mesmo, você também tende a ter problemas. Mas existe um ponto no meio deles, um ponto bem sutil, que é o que a gente chama de beira do caos. Beira do caos é uma das características que a gente consegue identificar nesse tipo de sistemas, sistemas complexos adaptativos. Então, eu falei um monte de conceito, e só para entender sistemas e empresas como organismos. Mas a parte interessante são os agentes. E a gente pensa que a gente é completamente independente de tudo, a gente consegue planejar o que a gente vai fazer, a gente consegue saber o que os outros vão fazer, a gente consegue saber para onde ir. E por isso eu queria falar sobre agentes especificamente agora, para mostrar como eles interagem entre si e com o resto do ambiente. Então, agentes, indivíduos em sistemas complexos, eles cooperam, eles competem, e isso pode ser analisado com outros tipos de teoria de pesquisa, como teoria dos jogos. Então, quem assistiu aqui Mente Brilhante? Todo mundo assistiu. Vamos ver se todo mundo lembra esse trecho. Deep breaths. Nash, you might want to stop shuffling your papers for 5 seconds. I will not buy you gentlemen beer. Oh, we're not here for beer, my friend. Oh. Does anyone else feel she should be moving in slow motion? Will she want a large wedding, you think? Should we say swords, gentlemen? Pistols at dawn? Have you remembered nothing? Recall the lessons of Adam Smith, father of modern economics. In competition, individual ambition serves the common good. Exactly. Every man for himself, gentlemen. And those who strike out are stuck with their friends. I'm not going to strike out. You can lead a blonde to water, but you can't make her drink. I don't think you said that. All right, nobody move. She's looking over again. Right, she's looking at Nash. Oh, God. All right, he may have the upper hand now, but wait until he opens his mouth. Remember the last time? Oh, yeah, that was in the history books. Adam Smith needs revision. What are you talking about? If we all go for the blonde, we block each other. Not a single one of us is going to get her. So then we go for her friends. But they will all give us the cold shoulder because nobody likes to be second choice. But what if no one goes for the blonde? We don't get in each other's way. And we don't insult the other girls. That's the only way we win. That's the only way we all get laid.
Adam Smith said, the best result comes from everyone in the group doing what's best for himself, right? That's what he said, that's right? Incomplete. Incomplete. Okay? Because the best result would come from everyone in the group doing what's best for himself and the group. Ash, this is some way for you to get the blunt on your own. You can go to hell. Governing dynamics, gentlemen. Governing dynamics. Adam Smith. What's wrong with you? Yep, there we go. Careful, careful. Thank you. Eu tenho certeza que todo mundo, quando assistiu esse trecho do filme, deve ter pensado, mas isso é óbvio. É óbvio. Não, não é tão óbvio. Então, isso também deve lembrar vocês do terceiro valor do Manifesto Ágil, colaboração em vez de contrato. Toda vez que a gente faz um contrato, a gente está tentando maximizar o resultado individual, seja se eu for fornecedor meu ou se eu for o cliente meu. Então, normalmente a gente sempre busca maximizar o nosso resultado. A gente sempre quer ter o máximo possível. O que normalmente não acontece é justamente nessa parte de colaboração, entender qual que é o equilíbrio ótimo. Isso é o equilíbrio Nash, isso que levou o John Nash a ganhar o prêmio Nobel naquela época que mostrou no filme. E isso é uma das coisas que tem na teoria dos jogos. Então, é só para dar um ponto de curiosidade. E como funcionam as negociações, e esse é um dos jeitos de que você pode negociar. Então, é o velho combinado não sai caro. Agora, outra coisa, eu falei que indivíduos se auto-organizam. Então, agentes em sistemas complexos se auto-organizam. Agora, tudo isso que eu falei de caos, de teoria de redes, tudo isso são fenômenos, são descrições de fenômenos que a gente observa. É isso que é ciência. Ciência é basicamente descrever fenômenos. Fenômenos e descrições de fenômenos não tem dentro dele julgamentos do que é certo ou errado, do que é moral ou imoral, qualquer coisa do tipo. São simplesmente descrições. E o que pode acontecer é que pode ir para um lado que a gente considera não tão bom. Por exemplo, conformidade. Conformidade é um fenômeno que acontece naturalmente, onde os indivíduos tendem sempre a ir em direção ao equilíbrio. Todo organismo tende a ir nessa direção e a ficar estático. E o problema é ele ficar só estático. E aí, para mostrar o que acontece, pode parecer não tão óbvio também para as pessoas, porque a gente acha, não, a gente é mais esperto do que isso. Então, eu queria mostrar um experimento que é feito já há décadas, que se chama experimento ASH em psicologia. The ASH experiment is one of psychology's oldest and most popular pieces of research. A volunteer is told that he's taking part in a visual perception test. What he doesn't know is that the other participants are actors, and he's the only person taking part in the real test, which is actually about group conformity. Please begin. The experiment you will be taking part in today involves the perception of line length. Your task will be simply to look at the line here on the left and indicate which of the three lines on the right is equal to it in length. So, for example, if you... The actors have been told to match the wrong lines. The volunteer will be monitored to see if he gives the correct answer or if he goes along with the opinion of the group and gives the wrong answer. In the first test, the correct answer is 2. 1. 1. 1. 2. 1. Once again, the correct answer is 2. 3. 3. 3. 3. 3. The ASH experiment has been repeated many times, and the results have been supported again and again. We will conform to the group. Again, we're very social creatures. We're very much aware of what the people around us think. We want to be liked. We don't want to be seen to rock the boat, so we will go along with the group. Even if we don't believe what people are saying, we'll still go along. 1. 1. 1. 1. Group dynamics is one of the most powerful forces in human psychology. 1. 1. Pelo menos um terço de todas as pessoas testadas nas últimas décadas sempre se conformam. E a parte interessante, eu já mostrei isso 2 vezes e todo mundo sempre dá risada. Porque é verdade, senão não teria graça. Porque a gente faz isso o tempo todo, a gente às vezes nem sabe que faz isso, mas a gente faz isso. A maioria de nós faz isso. E inconscientemente, às vezes a gente tem na cabeça aquela velha história. Bom,
Eu não sei se eu estou certo ou errado, mas se a maioria está indo para essa direção, eu vou. Porque se a maioria estiver errado, pelo menos eu não estou errado sozinho. Então, é sempre nessa ideia. Eu não quero me mostrar muito. Opa. E isso me leva a pensar sobre motivação. Então, o que faz pessoas saírem desse conformismo, desse pensamento da média, etc. Então, também, de novo, eu queria mostrar um vídeo da Pink que eu vi no TED, eu achei muito interessante sobre motivação. Então, vamos dar uma olhadinha. If you look at the science, there is a mismatch between what science knows and what business does. And what's alarming here is that our business operating system, think of the set of assumptions and protocols beneath our businesses, how we motivate people, how we apply our human resources. It's built entirely around these extrinsic motivators, around carrots and sticks. That's actually fine for many kinds of 20th century tasks. But for 21st century tasks, that mechanistic reward and punishment approach doesn't work, often doesn't work, and often does harm. Let me give you an example of what I mean. Let me marshal the evidence here, because I'm not telling you a story, I'm making a case, ladies and gentlemen of the jury. Some evidence. Dan Ariely, one of the great economists of our time, he and 3 colleagues did a study with some MIT students. They gave these MIT students a bunch of games that involved creativity and motor skills and concentration. And they offered them for performance 3 levels of rewards. Small reward, medium reward, large reward. Okay? Do really well, you get the large reward, on down. What happened? As long as the task involved only mechanical skill, bonuses worked as they would be expected. The higher the pay, the better the performance. Okay? But once the task called for even rudimentary cognitive skill, a larger reward led to poorer performance. Is this some kind of touchy-feely socialist conspiracy going on here? No, these are economists from MIT, from Carnegie Mellon, from the University of Chicago. And do you know who sponsored this research? The Federal Reserve Bank of the United States. There's a mismatch between what science knows and what business does. And what worries me as we stand here in the rubble of the economic collapse is that too many organizations are making their decisions, their policies about talent and people, based on assumptions that are outdated, unexamined, and rooted more in folklore than in science. The good news about all this is that the scientists who've been studying motivation have given us this new approach. It's an approach built much more around intrinsic motivation, around the desire to do things because they matter, because we like it, because they're interesting, because they're part of something important. And to my mind, that new operating system for our businesses revolves around 3 elements: autonomy, mastery, and purpose. Autonomy, the urge to direct our own lives. Mastery, the desire to get better and better at something that matters. And purpose, the yearning to do what we do in the service of something larger than ourselves. These are the building blocks of an entirely new operating system for our businesses. Ele só está errado em uma coisa, isso não tem nada de novo. Então, autonomia, maestria e propósito. Autonomia e maestria. Então, na verdade, tudo isso onde quer levar é o seguinte: a gente faz o tempo todo controles e mais controles para isolar e isolar cada pessoa, para determinar o que cada um faz, para evitar qualquer tipo de coisa fora do padrão. Então, o que ele está falando é simplesmente devolver aos agentes desse sistema as características que tornam eles agentes de um sistema complexo. Então, autonomia. Maestria, uma vez que eu tenho autonomia, uma vez que eu entro em colaboração e competição com os outros, uma vez que eu ajo e reajo em torno deles, então isso evolui cada agente desse sistema. Cada agente é parte autossimilar desse sistema e ele evolui o sistema junto. E propósito, um atrator estranho. Um atrator estranho de um sistema caótico, sem propósito, sem uma identidade, nenhum agente para ao redor daquele atrator estranho e todos eles se dispersam como num sistema isolado que entra em entropia. Então, tudo isso vem sendo estudado já faz um bom tempo. Então, desde o começo do gerenciamento científico, que deu origem a todo o problema que a gente tem hoje, e passando por todos os estudos em torno de pessoas e sociologia e como as pessoas interagem entre si. Agora, uma parte que eu achei super interessante aqui, enquanto eu estava fazendo essa pesquisa, eu também resolvi reler o paper do Ken Schwaber sobre Scrum, que ele passou para a Uppsala na época onde ele começou com o Scrum. E uma das coisas que ele diz nesse paper é que quanto mais
a equipe de desenvolvimento opera próximo da beira do caos, the edge of chaos, é assim mesmo como ele coloca, ainda mantendo uma ordem, mais competitiva e útil será o sistema resultante. Ele acabou de definir um sistema caótico. Nenhum sistema está em ordem ou caos absolutamente. A gente está indo e voltando de ordem para caos. O problema é forçar a ficar num estado de só ordem e de não deixar ele ir para o estado perto do caos, na beira dele. A parte da beira do caos é o que muitos sociologistas chamam de organizações de aprendizado. Porque o aprendizado é justamente uma das coisas que resulta dessas interações entre pessoas e da evolução desse tipo de sistema. Aí a outra coisa que está no Manifesto Ágil também, um dos princípios, esse é um primeiro princípio. Então ele fala que os melhores resultados, de novo, emergem de equipes auto-organizadas. Então, se você simplesmente passa o olho batido nisso, você não vê a palavra emergem e você não vê a palavra auto-organizadas. Isso eu não sei se foi de propósito, eu só achei interessante estar tudo junto na mesma frase, porque isso também descreve um sistema caótico, de ordem que emerge de forma auto-organizada de sistemas caóticos, complexos, adaptativos. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que a gente deve levar tudo para o caos e ver o que acontece aleatoriamente. Não, não é isso. Não é isso que é evolução. É a gente ter essa parte que o Dan Pink colocou de autonomia, maestria e propósito, que as organizações tenham identidade entre si, não simplesmente metas insípidas, que não servem para nada. Metas não levam a lugar nenhum. É exatamente a ideia do bônus, ou a ideia de dar uma recompensa para alguém porque fez a coisa certa. Então, não é isso que leva um sistema a evoluir. Isso, na verdade, leva o sistema a ficar mais estático. Ele vai ficar estático e, pelas próprias leis da física, vai cair em entropia e vai aumentar até desordem total, que entropia máxima é o que a gente chama de morte de um sistema. É exatamente quando a gente morre, é onde a gente entra em desordem total. Então, esse tipo de sistema simplesmente não funciona. É o que a gente vem tentando fazer e sempre se barra. Agora, existem maneiras de fazer isso, e aí para quem lê meu blog já deve ter visto alguma dessas respostas. Não tem resposta absoluta. Então, mesmo vendo tudo isso, alguém vai perguntar, mas como é que eu devo começar? Mas quais passos eu devo ir? Qual que é a receita que eu devo seguir? E, de novo, não tem resposta. Existe entendimento desse tipo de sistema e a forma como eu tento influenciar esse sistema na direção onde eu quero ir. Então, futuro eu coloquei entre interrogação, porque não tem exatamente um futuro pré-determinado. Como eu falei, não é determinismo, não é reducionismo. Então, existe, sim, um exemplo. Então, para quem nunca viu esse exemplo, de uma empresa brasileira. Então, o pessoal já deve saber que eu vou falar, da Senco. E essa empresa eu acho interessante como experimento, porque ele foi até o que eu chamo de além ainda do que é ágil hoje. Então, para mim, a agilidade, nesse estudo todo, é uma evolução, uma parte dela. Ele para que ele não é o ponto final. Existem ainda passos à frente, que alguns já tentaram, e passos ainda mais à frente que eu não tenho ideia de como é que vai ser. Então, eu queria mostrar um pequeno trecho de um resultado de um experimento desse tipo. Now to the maverick businessman who over the past 15 years or so has created what surely must rate as one of the world's most unusual workplaces, with resounding success. Brazilian entrepreneur Ricardo Semler turned business convention on its head when he took over the relatively small family engineering firm Semco, introducing a radical form of participative management, giving workers a rather extraordinary say in the running of the company. As one of Latin America's fastest growing companies, Semco's workforce has gone from a few hundred to 5,000. The turnover had grown from about 40 million a year to more than $1 billion, and the profits just keep going up. The workers set their own wages and productivity targets and select their managers. I spoke with the Brazilian business guru, also the author of 2 best-selling books. To what extent is management chosen by workers, elected? There's no process other than being anonymously evaluated by your subordinates. So there's no process by which I, for example, could choose someone without first having that person be interviewed by his or her future subordinates. So in that sense, it's a process that can't be diverted by management power. So if his or her subordinates gave the thumbs down, that person would not get the job? They would not get the job at all, no. There's no chance of someone being... People will be interviewed for a management job, sometimes by dozens of future subordinates before they actually get the job, and they'll do it 2, 3, 4, 5 times, so that by the time the person's finally hired, everyone knows everything about it. And what about how you arrive at a salary level for any individual worker?
Basically, you know, we as a company, we know how much people make inside, outside, and how much we can afford. People know other things as what do they need, what would they like to have at this point in their lives, what do other people make doing other things, and no one has all of these things together. So we give them these three, and we say to everyone, look, this is what everyone makes in the company. Here's what the company makes in its profit margin, and here's what people make at other competitors. Now, you have everything it takes to tell me what your salary should be. Now, people's first reactions will say, oh, okay, I'm going to multiply it by 10. But the fact is that in these 6 monthly budget meetings in which people put together their future, also anonymously, we decide whether Kerry O'Brien is worth $8 million a year or not. And the fact that you think you're worth $8 million might not coincide with ABC's opinion. It won't stick. And so people say, look, I think he's worth 10, he's fantastic, but maybe at BBC and not here. And so the person is out of a job. Ricardo, thanks for joining us. Thank you. Então, uma das conclusões que eu quero chegar é justamente organizações são como sistemas complexos. E esse exemplo, para quem lê toda a biografia do Sandler e vê como ele fez isso tudo, você vai encontrar exatamente a descrição de um sistema exatamente como esse, com ordem emergindo a partir dele. E a parte interessante é que isso não foi feito dentro do laboratório, isso não foi um experimento no MIT, isso não foi na Holanda ou na Escandinávia, algum lugar que a gente considera super longe, super ideal, alguma coisa do tipo. Isso foi feito aqui, nos anos 80, numa das piores épocas econômicas que já poderia existir, já passando por mais de 25 anos de crise atrás de crise atrás de crise, e ainda assim sobrevivendo. Não quer dizer que ele nunca cai, quer dizer que ele se adapta mais rápido. Para quem é de Agile e de Lean, vai identificar na Toyota a mesma coisa. Então daí é que vem esse tipo de conceito também. E é por isso que eu reescrevi pretensiosamente o Manifesto Ágil enquanto complexidade, em vez de reducionismo e determinismo, e caos em vez de busca pelo equilíbrio. Não busca pelo caos, mas entendimento do caos. Não busca por só complexidade, mas entendimento de complexidade. E como isso leva a sistemas desse tipo que se adaptam sozinhos. E nesse tipo de sistema, então vocês viram o Sandler falando sobre gerência, por exemplo, uma coisa que eu bato bastante, e até eu como gerente é uma coisa interessante de dizer, gerentes não são entidades que precisam existir porque precisam existir. Não tem uma justificativa clara escrita, mas um gerente serve, se for como líder, justamente como um atrator estranho do sistema complexo, onde os agentes circulam ao redor para conseguir resolver problemas comuns, por exemplo. Então, não enquanto um mecanismo de ordem e punição, por exemplo, mas como um mecanismo que atrai esses agentes a colaborar entre si, e daí vem toda aquela teoria dos jogos, daí que vem todo aquele esquema de evolução dos agentes, para levar a esse tipo de sistema que, além de ser só teórico, como explicação que eu mostrei agora, tem sinais de experimentos que funcionam. Então, esse foi um dos exemplos aqui no Brasil. Lá fora tem outros exemplos também. Então, quem estuda essa parte de gerenciamento já deve ter ouvido falar de uma empresa chamada WL Gore. Então, vocês podem ir atrás também vai descobrir algo parecido. E o que é sucesso nesse tipo de coisa? O que é sucesso em evolução? O que é sucesso em organizações? Sucesso não é uma coisa que vem de um plano. Sucesso é operar numa posição longe do equilíbrio, à beira do caos, de tal forma que as competências dos sistemas se desenvolvam a partir de tensões e contradições. E tem que ter tensões e contradições, em vez do que harmonia e estabilidade, que é o que a gente acha que deveria ter. Basta controlar tudo que a gente vai ter harmonia. Então a gente precisa desenvolver esse tipo de ambiente e nessas condições que vai aparecer a auto-organização como alternativa ao controle gerencial fixo. Então, as falhas que se acumulam nas tentativas vão servindo também para evoluir esse sistema. Então, não existe não ter erro. Isso é uma coisa importante. Todo mundo acha que tendo um bom processo não haverá nenhum erro. E isso é ruim, porque, na verdade, você precisa ter erro para começar a ir atrás dele. Agora, grandes erros de uma vez só, obviamente, são difíceis de corrigir, mas pequenos erros acontecendo o tempo todo. Por isso que em Agile a gente fala em iteração, por exemplo. Isso é uma das explicações para isso. Porque a gente não consegue ver o futuro muito além, por isso a gente pega futuros curtos. Porque muito além disso, vira um completo caos, onde eu não sei para onde vão as coisas. Então, todo tipo de intervenção forçada nesse sistema é um problema. E em mercados, onde a gente considera uma empresa como um organismo,
Empresas não são entidades que vão viver para sempre. Eles podem estar já há um bom tempo dentro da nossa escala de longe, por exemplo. 20 anos pode ser longe. Numa escala maior de evolução é pequeno, na verdade. Então, quando a gente começa a estudar evolução, a gente vê também como nossos princípios de escala não são muito bons. E também a gente pode observar que algumas empresas não são as mesmas. Elas foram evoluindo, elas se dissolveram, elas se reagruparam, elas estão se mexendo. Aquelas que desapareceram completamente, devolveram energia ao sistema, que levou a novos organismos. Então, empresas estão sumindo e crescendo o tempo todo nesse mercado. Então, tem empresas falindo nesse exato momento, tem empresas sendo fundadas nesse exato momento. Não existe um sistema estático, onde alguém controla como as empresas surgem. Então, não tem ninguém dizendo, você só pode ter empresas aqui, ou só pode surgir uma empresa aqui, e você tem que morrer. Então, não existe um controle central, elas se auto-organizam. Isso vale em todas as escalas dentro de um sistema autossimilar. E esse é uma das coisas que me leva a pensar de como o gerenciamento em si funciona e como a agilidade, no caso, que foi a origem de tudo, me leva. Então, isso começou quando eu comecei a ler o manifesto, eu vi aquelas pequenas palavrinhas, fiquei curioso, fui atrás dentro de física e estatística, dentro de biologia, dentro de sociologia, de psicologia, de todas essas áreas de estudo que ainda não tem pesquisa suficiente para dizer que existe uma resposta, um modelo ideal. E um dos problemas disso é que a gente costuma simplesmente receber essas informações, a gente vê casos funcionando, então a gente fica impressionado, a gente compara com a gente fazia, então a gente fica impressionado, a gente aceita e faz. O problema é de simplesmente repetir, que a gente vai repetir a mesma coisa. Não sabendo como os mecanismos levam aquilo a funcionar, eu não vou saber como aquilo vai evoluir, eu não vou conseguir colaborar nessa evolução. Então, no fundo, isso aqui também é um call to arms, vamos dizer assim, para mais pesquisa nessa área, em vez de simplesmente aceitar que este é o jeito certo de fazer e já descobrimos o jeito certo de fazer. A gente não descobriu ainda o jeito certo de fazer. A gente chegou numa boa etapa de evolução, por isso que funciona. Não é a última etapa, a gente precisa evoluir mais esse sistema. E é por isso que uma das primeiras coisas que às vezes a gente deve fazer é não quebrar as regras absolutamente. Vou quebrar toda a regra porque é uma regra. É o contrário. Então, toda vez que a gente entra em algum lugar onde já existem regras ao redor desse ambiente, a primeira coisa que eu tento, pelo menos, sempre me policio a pensar é, será que existe alguma solução ao problema que eu estou tentando resolver que eu faria caso não existissem as regras e políticas que existem hoje no meu ambiente? Então, essa é uma das maneiras de pensar. E quando você pensa dessa forma, normalmente você vai acabar descobrindo que a solução do problema, na verdade, depende de quebrar alguma regra. Aí você vai começar a entender se essa regra vale ou não vale, por exemplo. E aí que começa o questionamento, em vez de simplesmente aceitar. É uma política, por isso eu devo aceitar. É uma regra, por isso que eu devo aceitar. Alguém maior me disse, por isso eu devo aceitar. Então, não, eu não devo aceitar nada disso. Eu devo entender por que essas coisas funcionam, entender quais são os mecanismos por baixo para saber como usá-las melhor. E, na verdade, um último exercício que eu ia fazer, na verdade, no vídeo que eu coloquei sobre os pássaros, que eu não fiz aqui, eu queria fazer mais um experimento com vocês, mais um experimento social. Eu quero que, quando eu falar já, vocês batam palmas por uns 2 segundos. Já. E aí, isso foi uma experiência logo na entrada de uma palestra do Steven Strogatz, que é um dos caras que tem estudado redes. Então, nas pesquisas de rede tem o nome Steven Strogatz. E ele fez uma palestra no TED que ele começa exatamente assim. E vocês bateram palmas, como ele descreve, exatamente como um americano bate palma, de forma completamente individualista e desordenada. E aí ele lançou um desafio. Será que vocês conseguem, todos vocês aqui agora, bater palmas em sincronia? Então vamos tentar. Eu quero que vocês comecem a bater palma e tentem entrar em sincronia todo mundo. Parte interessante disso é que a gente não treinou isso, a gente não coreografou isso. Isso aqui não é porque vocês... Bom, com certeza vocês são as pessoas mais acima da média, porque vocês estão já com esse tipo de pensamento aqui nesse evento. Então, já isso deve dizer alguma coisa, talvez. Mas não. Na verdade, a gente acabou de colocar pequenas regras e vocês entraram em sincronia todos juntos. E aconteceu a mesma coisa que aconteceu na palestra do Steven Strogatz, que ele achou curioso, que ele esperava que vocês se sincronizassem, o que ele não esperava que vocês começassem a aumentar a velocidade das palmas. Isso aconteceu. E isso você vai ver acontecendo o tempo todo. Isso aconteceu aqui agora, a gente acabou de um pequeno exemplo de emergência, e acabou uma pequena ordem saindo de um que poderia ser o caos total. E você vai começar a pensar sobre isso, você vai começar a pensar de por que uma pessoa não senta no colo do outro, por exemplo, porque ele não vai fazer tentativa e erro. Com esse monte de pessoas aqui, poderia acontecer, se fossem sisteminhas mais burros, por exemplo. Ainda bem que vocês não são. Então, mesmo tendo, sei lá, 500 pessoas no auditório,
mesmo tendo, vocês não se conhecendo, mesmo vocês não falando diretamente, existem algumas coisas que a gente sabe que levam a gente a sentar exatamente numa ordem sem um pisar no pé do outro o tempo todo. Então, a gente já evoluiu um pouco nesses últimos alguns milhões de anos, então isso é bom. E isso se leva a várias outras escalas. Depois você começa a entender esse tipo de coisa, você começa a pensar melhor por que as pessoas reagem de certas maneiras em sistemas desse tipo. Então, isso tudo é só uma provocação, na verdade, eu não tenho uma conclusão para isso, por isso que eu chamei de pensamentos aleatórios de novo. Eu continuo pesquisando, eu não acabei, tem várias limitações de conhecimento que eu ainda não tenho, então por isso que eu convido todos vocês a pesquisar mais sobre isso, para a gente ver se consegue entender melhor como isso funciona. Então, agilidade é importante, mas a agilidade não é o último passo, então eu queria que vocês não entendessem a agilidade, toda vez que a gente fala de agilidade, como o último passo, porque ele não é o último passo. Ele não pode ser o último passo. Assim como o Homo sapiens não é o último passo da evolução. Ele está continuando a existir e, seguindo esse pensamento, a gente ainda vai ver coisas interessantes acontecendo. E quanto mais a gente pensar em como isso funciona, mais rápido essa mudança chega. E toda vez que se a gente ficar só repetindo, mais demorado isso vai acontecer. Então, alguns que a gente chama de louco, por exemplo, como o Ricardo Semler, começou isso já há 20, 30 anos atrás. Taiichi Ohno começou isso 20, 30 anos atrás. A gente ainda não começou isso. Então, eu convido vocês a ir nessa direção. Então, obrigado. Acho que deu tempo certinho. E continue pesquisando. Assim, sinceramente, eu achei muito genial. Na nossa área, a gente precisava muito mais de pessoas muito mais focadas no que você falou até na outra palestra que eu vi, know why, know how. Eu achei muito interessante mesmo e eu gostaria de saber se é pelo seu próprio blog que eu acompanhei a sua pesquisa, que eu achei fantástica. Então, pesquisa não é pesquisa acadêmica, né, bem acadêmica mesmo. Eu tenho, o que eu faço? Eu sou curioso, eu vou atrás de tudo que eu posso, e a parte interessante que eu já falei para alguns é que toda vez que eu acho que eu encontrei alguma coisa nova que vai me responder alguma coisa, eu encontro mais duas coisas que eu não sei. Então, em vez de diminuir, o negócio sempre aumenta. Então, é interessante. Talvez seja interessante porque nunca acaba, mas eu já estou começando a chegar à conclusão que eu preciso de algumas gerações para entender melhor isso, por isso que eu preciso de ajuda. E sim, pelo meu blog é um dos canais que eu mais tento experimentar nos meus textos, tentar encaixar esses pensamentos de forma organizada. Então, os meus off-topics, que muita gente fala que é comprido, mas estão exagerando. Bom, se deu trabalho para ler, deu mais trabalho para escrever, acreditem. Então, sim, é um dos lugares que você pode ler, sim. Entendi, obrigado. Tem mais pergunta? Akita, bom, se o seu interesse era provocar, eu particularmente me senti bastante provocado. E uma vez que não existe bala de prata, como você colocou, é mais uma reflexão, eu queria a tua opinião sobre duas coisas que você colocou. Uma delas foi a questão da sua proposta ali de alterar o manifesto ágil, colocando ali caos ao invés de equilíbrio. Foi uma proposta, foi realmente só para gerar discórdia. Nessa linha, em relação a isso, eu queria a tua opinião sobre o extremo do caos em detrimento do equilíbrio. Nós sabemos que o equilíbrio realmente nos leva à zona de conforto, ao comodismo e à estagnação. Mas o contraponto disso não pode nos levar à infelicidade, à insatisfação, né, pelo contexto de desconforto constante. E para concluir a pergunta, para você responder numa tacada só, e a tua opinião sobre eu afirmar que sucesso é uma consequência da adaptabilidade e não de um plano, não remete àquele pensamento de que quem não sabe para onde quer ir, qualquer destino serve? O que você pensa a respeito disso? Então, como eu falei, primeira coisa, não é aleatório. Por isso que eu falei, aleatório realmente é um grande problema. Então, se eu simplesmente pegar para cada decisão que eu queira tomar, então isso que é aleatório. Eu pego um dado e jogo, e o que cair é onde eu vou. Então, eu tenho 6 opções, eu jogo um dado, vou para 6. Vou jogar de novo, cai na 4. Não é aleatório. E depois, não é ir para o caos. Não é ir para o caos. É ficar sempre se mantendo, toda vez que você está em equilíbrio, levar de sair do equilíbrio e voltar ao equilíbrio. Sair do equilíbrio e voltar ao equilíbrio. Essa é a zona da beira do caos. Não ficar só na ordem. Não impedir que aconteça essa saída de mudança.
Agora, a mudança não acontece por aleatoriedade. Mudança acontece, por exemplo, de pessoas interagindo. Então, você é de uma equipe e aquela pessoa é da outra equipe. Você resolve só os seus problemas e ele resolve só os seus problemas. Agora, se vocês interagem entre si, começa a surgir algum outro pensamento diferente, que pode levar a uma mudança. Não que vá levar, não é uma fórmula. Mas é esse tipo de interação que pode levar. Ou então, vocês são concorrentes e saem com soluções diferentes. Também, essa solução diferente, a gente pode agora olhar as duas soluções e ver qual pode ser mais interessante. Mas não é aleatório, entendeu? O que eu não quero é assim, bom, o problema é dele, o problema é seu, vou ficar no meu canto, vou ficar no seu canto e pronto. Agora não vai acontecer absolutamente nada mesmo. Isso é ordem. Isso é o equilíbrio estático. Então, não é que eu estou propondo, mas o que eu estou tentando descrever é exatamente essa interação que você tem naturalmente entre pessoas. Só que algumas se sentem mais restritas a ter essas opiniões ou a buscar essas soluções. Então, é mais nesse sentido de pensamento que eu estou falando. Mais alguém? Tudo ok? Ok, então vou passar para a palestra do Matt. Então vamos lá.